Olá pessoal, aqui é o Alisson da Residência Pedagógica da Universidade Federal de Catalão e dando continuidade ao nosso conjunto de aulas sobre funções quadráticas ou função polinomial do segundo grau. Agora a gente está na aulinha 4 e agora a gente vai dar continuidade para aprender a fazer a representação gráfica dessa função do segundo grau. Então, para a gente recordar, a gente precisa de três fatores importantes aí para construir e esboçar esse gráfico. O primeiro deles é os zeros da função, ou as raízes da função, que é o que a gente aprendeu a calcular na aulinha anterior. Agora, nessa aula, a gente vai aprender, então, a descobrir onde é o ponto, quem é o ponto que a função intercepta o eixo y. E além disso, a gente vai aprender também a descobrir quem é o ponto de máximo ou de mínimo da parábola. Ou seja, a descobrir quem é o vértice da nossa parábola, da nossa função polinomial do segundo grau. Então, para isso, eu trouxe aqui um exemplo, para a gente aprender a calcular isso, já realizando na prática, já fazendo aí na prática para a gente conseguir aprender de maneira mais eficaz. Então, como assim, Alice? Como que a gente faz para encontrar esse ponto em que intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y? Para isso, a gente basta calcular o f de x para quando x for igual a zero. Então, se a gente aplicar nessa função que eu trouxe de exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, substituindo o x por zero, a gente tem então que o f de zero é igual a zero ao quadrado menos 6 que multiplica o zero mais 8. Portanto, quem é o nosso f de zero? É igual a 8. Logo, esse ponto é dado pela coordenada 0 e 8. Então, vamos chamar esse pontinho aqui de ponto C. Tá? Ele vai ser o nosso ponto C. Lá na frente, a gente vai esboçar ele no gráfico, tudo bem? Na próxima aulinha. E agora? Agora a gente vai aprender a descobrir quem é o vértice da parábola, certo? Como a gente viu, ele vai ser o ponto de máximo ou de mínimo desse gráfico, dessa parábola, dessa função quadrática. E para a gente encontrar, descobrir quem vai ser ele, se ele vai ser ponto de máximo ou de mínimo, olhando simplesmente o termo A, a gente já consegue saber. Mas agora o que a gente precisa é saber quem é esse ponto. Por quê? Porque para a gente representar uma função no gráfico, a gente precisa de pontos para colocar no plano cartesiano. E para a gente fazer isso, a gente vai precisar de 2 pontos. E quem é esse? Aliás, a gente vai precisar de duas, do nosso termo x e do nosso termo y, do nosso ponto v. E elas vão ser representadas por quem aqui? Por xv e yv. E para a gente calcular quem é esse ponto v, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. O xv, que é o ponto x desse ponto vértice, é o termo x do nosso vértice, quer dizer, ele vai ser igual a quê? Menos b sobre 2 que multiplica a. E o termo y, ele vai ser igual a menos delta dividido por 4a. Simples, Então, basta a gente colocar na fórmula. Eu trouxe aqui o nosso exemplo de volta, o mesmo exemplo que a gente usou para descobrir onde é que a função intercepta o eixo y. Eu trouxe a mesma função aqui para a gente descobrir que é o nosso ponto V. Então, o primeiro passo aqui para que a gente vai precisar da informação, o termo A, a gente já tem, ele está aqui acompanhando o termo x ao quadrado. O termo B, a gente também já tem, está aqui acompanhando o x. O termo C
a gente também já tem, está implícito aqui. E quem é que a gente não tem, que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso delta. E o nosso delta é lá da formulazinha de Bhaskara. Então, delta é o quê? É igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, realizando aí os cálculos, substituindo os termos nessa expressão, a gente tem o quê? Que delta é igual a 4. Delta é igual a 4. Então, vamos lá jogar na fórmula. Quem vai ser o xv? O xv vai ser igual a menos b sobre 2a, que é substituindo, então, por que aqui ficou mais, Adson? Porque a gente já tem um menos da fórmula. E o nosso termo b é menos 6. Então, menos com menos, mais. Então, fique sempre atento aí no jogo de sinal. 6 sobre 2 é igual a 3. O nosso termo xv é igual a 3. E o yv, ele é o menos delta. Quem é o menos delta? É o 4. Então, substituindo aí o termo a, agora a gente tem o quê? Que menos 4 sobre 4 é igual a menos 1. Então, o vértice da parábola é o ponto V, que é dado pela seguinte coordenada, 3 e menos 1. Como a nossa função possui o A maior que 0, né? Ou seja, o nosso A aqui é igual a 1. 1 maior que 0, quer dizer que a nossa parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Se ela tem a concavidade voltada para cima, esse ponto V, que é o vértice da parábola, ele é um ponto de mínimo, né? É o menor ponto em que essa função vai alcançar, porque ela vai encostar nesse ponto, vai chegar nesse ponto V e vai voltar a subir até o mais infinito. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido e na próxima aulinha a gente continua já agora esboçando o gráfico dessa função. Certinho? Valeu, muito obrigado. Olá, pessoal. Aqui é o Alisson da Residência Pedagógica da Universidade Federal de Catalão. E estamos aqui com a nossa quinta aula, né? Nossa última aula aí sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. E a gente continua com o assunto de representação gráfica dessa função, certo? Na última aulinha a gente aprendeu então a calcular o nosso vértice da parábola. A gente aprendeu também a descobrir qual é o ponto em que a função intercepta o eixo y. E agora eu trouxe aqui aquela mesma função da aula anterior, eu trouxe ela como exemplo para a gente construir aqui o esboço dessa função, certo? E qual é o primeiro passo? O primeiro passo sempre vai ser encontrar quem são as raízes dessa função. E a gente viu isso também na aula anterior, nas aulinhas anteriores. Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar essas raízes. Essas raízes são os pontos em que a função intercepta o eixo y, o eixo x, quer dizer, né, o eixo das abscissas. Então, é o ponto onde tem o x1 e 0 e o x2 e 0, certo? E para isso, o que a gente vai fazer para realizar esse cálculo? Como eu já falei anterior, a gente vai fazer o f de x igual a 0. Assim, a gente tem uma equação do segundo grau. O que a gente vai fazer? Vai realizar, vai colocar a fórmula de Bhaskara. Vamos calcular pela fórmula de Bhaskara e vai descobrir aí que é o nosso delta. Pelo delta aí a gente vai calcular a nossa discriminante. A nossa discriminante aqui. Então, aqui a gente já identificou que é o nosso termo A, nosso termo B, nosso termo C. Então, basta substituir nas fórmulas, né? Calculando, então, a gente tem aqui que delta é B ao quadrado menos 4AC. Calculando, a gente vai ter que o delta vai ser igual a 4. E o x? Fazendo a substituição,
raiz de 4 é 2. Então, o nosso x1 vai ser aqui com o sinal de adição, né? Tá aqui. 6 mais 2 sobre 2 é o que? Vai dar 4. E o x duas linhas, 6 menos 2, né? Dá 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui a gente já tem os nossos dois pontos para o gráfico. A gente vai chamar o nosso x1 de ponto A. Se a gente colocou aí que o f de x é igual a 0, ou seja, se a gente quer os dois pontos em que a função toca o eixo x, quer dizer então que o y é 0. Portanto, a gente tem dois pontos já. Vou chamar o x1 de ponto A e o x2 de ponto B. E o segundo passo, quem é o vértice da parábola? Quem é o nosso vértice? Então, a gente vai usar a formulazinha, né? A gente tem um ponto V e a gente precisa saber quem é o x de V e quem é o y de V. Então, basta o quê? A gente pegar os nossos termos e substituir na nossa fórmula. Então, quem é o menos B? Menos B é menos 6. Menos 6, menos com menos mais 6. 2 que multiplica 1, 2. O nosso x de V é 3. O y de V é dado por essa fórmula, menos delta sobre 4A. O delta é quem? É 4. Então, substituindo, menos 4 sobre 4, a gente tem que é igual a menos 1. Então, o vértice da parábola é o ponto V, 3 e menos 1. Terceiro passo, a gente precisa encontrar o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y. E lá na hora de encontrar as raízes, a gente não fez o f de x igual a 0. Aqui a gente vai fazer ao contrário. A gente vai colocar o x sendo igual a 0. E se o x é 0, então a gente vai pegar a nossa função e vai calcular o f de 0. Onde for o x, a gente vai substituir por 0. Realizando o cálculo, 0 ao quadrado é 0. Menos 6 vezes 0, 0. Sobrou quem? Sobrou 8. Então, a gente tem o ponto C, que é o quê? 0 e 8. Então, a gente agora tem 4 pontos. Ponto A, ponto B, o ponto V e o ponto C, que é onde intercepta o gráfico. E agora com esses 4 pontos que a gente tem, a gente consegue esboçar o nosso gráfico no plano cartesiano. Então, veja bem, aqui no eixo X, que é o eixo das abscissas, a gente tem o ponto A, a gente tem o ponto B, o ponto B. O ponto C, lembra que a gente falou que é onde intercepta o eixo Y, né? É o X é 0. X é 0 e o Y é 8. Então, exatamente aqui. A gente tem, então, os nossos, falei, 3 pontos. E o nosso ponto V, que como a nossa parábola tem a concavidade voltada para cima, então ele é um ponto de quê? É um ponto de mínimo da nossa função. Então, ponto C, ponto B, ponto V, ponto A. Essa parábola passa por esses 4 pontos. Esse é o esboço dessa parábola, né? Então, ela vem do infinito, chega no ponto mínimo, que é o ponto V, que é 3 e menos 1, e sobe até o mais infinito. Espero aí que vocês possam ter aprendido sobre funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau, né? E fica aí meu agradecimento por vocês terem assistido esse vídeo e até a nossa próxima aula, o nosso próximo assunto. Abraço e muito obrigado a cada um de vocês.